Conta pra gente uma história aí de uma pessoa assim que fez assim aquela transformação e que você viu que era um grande desafio. Fala assim de uma história Caso, realmente de case dor. teu. Traz um caos, a gente adora uma fofoca. Uau, então eu vou falar de mim, Olha, de arrasou. mim. Gente, a Conta, minha amiga, já história quero ela é saber surreal. tudo. Eu sou uma mãe de 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de 19 anos e um filho de 9 e um de 3. Eu geralmente chegava para contar, meu problema é meu marido. Meu problema é meus filhos, que são rebeldes. Mas eu não conseguia enxergar que as minhas emoções transformavam eles naquilo que eu dizia que era o problema. Mas eu conheci uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Perfeito. Onde eu entendi que eu fazia com que eles alimentassem os meus vícios emocionais que eu trouxe lá da minha infância. Por quê? Porque fui uma pessoa eu venho de uma família muito disfuncional, né? Um caso de um pai alcoólatra, né? Com uma mãe que se dedicava ali para sua família, mas que o pai era perfeito até encontrar o álcool. Então, quando ele encontrava o álcool, ele agredia a mamãe fisicamente, não só fisicamente, mas psicologicamente, né, que é o pior. Então, assim, eu cresci vendo tudo aquilo. E tá entendendo que no processo a nossa idade ela vai sendo deturpada. Nós nascemos perfeitos, nós nascemos para amar e ser amados. E aí dentro do meu lar era um caos. E aquilo foi moldando as minhas crenças. E o que eu cresci dizendo? Nenhum homem vai fazer o que ele faz com a minha mãe. Nenhum homem vai me bater. Nenhum homem vai me machucar. Eu não vou aceitar isso. E aí, dessa história, com 5 anos, a minha avó me tirou de dentro do meu lar e eu fui morar com a minha avó. Então, já fui criada em um outro ambiente. Aí vem mais crenças negativas, aonde eu dizia, eu não sou importante. Porque meus pais nem fizeram questão de mim. A minha criança dizia isso. E eu fui crescendo com esse sentimento. Lógico que eu era uma criança totalmente alegre, feliz, brincava, tudo. Mas, quando fui arrancada do meu lar, isso já foi diminuindo. E foi diminuindo, diminuindo, até que eu me tornei uma adolescente rebelde. Onde eu virei uma bomba relógio. A resposta era na ponta da língua. Por quê? Não tive aquele ambiente familiar, não tinha aquele toque. Lembra que eu falei do toque, do abraço, da validação? Não tinha isso, né? Minha avó me deu o que ela tinha. Amo e honro a vida da minha avó. Sou muito grata, né? Graças a Deus. Foi com muito esforço, nunca repeti de ano, fiz o meu ensino médio, entrei para a faculdade, mas sempre foi com muito esforço. Então, poderia ter sido mais leve se o ambiente tivesse sido bem estruturado. E essa é a minha história. Hoje, o meu lar, no início, antes de conhecer essa metodologia, era um caos, porque eu levei o caos da minha casa anterior, do meu ninho, para onde eu fosse. Para onde eu fosse. Não que eu era ela era um monstro. Não, mas em certos momentos eu trazia. Mas todos nós temos um monstrinho dentro da gente que tem alguma hora que aparece. Aí eu trazia toda vez, né? Tipo assim, ativava aquele gatilho. Então, assim, eu fiz muito isso com a minha filha, que tem 19, né? Graças a Deus, depois que conheço essa metodologia, já foi transformado. Tive que sentar com a minha filha. Minha filha, como eu sou como mãe para vocês, gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o momento da tua vida que você conheceu Jesus? E que você se converteu? Em 2015, eu tenho uma tia, né, que ela é cristã. E aí ela disse que ela entrou numa igreja, se eu queria conhecer, e aí eu já estava com o meu segundo marido, porque eu tive um primeiro marido, onde eu destruí o casamento com as minhas próprias mãos, pelos vícios que levei. Eu sempre queria ser o homem da relação, eu queria mandar. Então, assim, já entende como é que era, né? Então, não deu certo. O segundo já deu certo, porque já foi com uma outra estrutura mentalidade, mental. Né? Mentalidade. E hoje, outra estrutura mental. E aí nós conhecemos Jesus, eu estava grávida do meu primeiro filho com ele. E aí lá foi uma jornada, mas dentro da igreja, doente. Doente porque estava cuidando ali do espiritual. Apenas. Chegava em casa, quando eu estava lá no culto, estava uma maravilha, estava recebendo a palavra e outra. Não tinha
aquela... Saiu da igreja, vou consultar aqui a leitura, vou ler, vou entender. Não, eu só ouvia. O culto acabou, vou para casa. O culto acabou a relação com Deus, né? Não tinha um tempo então era isso. Quando eu voltava para casa, estava lá, no travesseiro, os pensamentos aleatórios, que eram vários, não entender, a crença de não merecimento. Meu Deus, eu tenho uma família. Meu Deus, eu tenho filhos, entendeu? Então, ficava, como é ser mãe, como é ser... Então, assim, eu aprendi de uma maneira muito pesada, porque poderia ter sido mais leve. E aí, quando eu encontrei a outra denominação que eu estou agora, né, inteligência emocional pura ali, entrei na escola de líderes e, gente, meu relacionamento com Deus hoje é 10. Quando eu comecei a roda da vida, o mais, era, vamos dizer, 5, 8, porque eu não tinha uma relação profunda com Deus, eu não tinha um momento ali só para eu e ele, para eu ler, para eu entender, para eu interpretar. Não, eu só entendia o que era falado no culto. Então, hoje eu tenho uma relação profunda com o Senhor. E o meu lar é um lugar de paz, hoje é o céu. E os meus filhos hoje dizem, a minha mãe é uma mãe extraordinária. O meu esposo diz... A mulher de Provérbios é reconhecida pelo marido na praça, louvada pelos filhos, né? Então, essa é a verdadeira mulher de do Provérbios 31. E hoje a minha realidade ela é totalmente diferente de quando eu comecei. Hoje o meu esposo diz, obrigada por você existir. Hoje tem amor, tem abraço, tem toques, tem sexo de qualidade. Hoje tem aquele convívio familiar, o dia das crianças, o nosso dia, que é muito importante para quem é casado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é um outro ambiente.